Estou acompanhado do diácono Gerson, lá na igreja. Pastor Célio, muito obrigado. Deus continue te abençoando, a ti, a sua esposa e a todo esse ministério. Atos, capítulo 16, é uma palavra de reflexão breve para meditarmos esta noite. Mas eu creio que Deus vai fechar com chave de ouro com a sua palavra. Versículo 1, Atos 16, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. E chegou a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Meus queridos, Timóteo, Paulo o conhece em Listra, e a palavra diz que ele é um discípulo, e dele os irmãos davam bom testemunho. Versículo 4 diz que Paulo quis que Timóteo o acompanhasse nas suas viagens missionárias, porque Atos 16 é o começo da segunda viagem missionária de Paulo. E Paulo então manifesta a vontade de levar Timóteo com ele. Porém, havia um problema. Aliás, dois problemas. Primeiro, Timóteo, ele é filho de um pai grego. A Grécia era um país pagão, devoto de deuses. Eu não sei o que aconteceu no meio do caminho para que a mãe de Timóteo, uma vez sendo judia, sabendo que Deus condenava o casamento misto, as relações mistas, ela relacionou-se com um grego, e desta relação nasceu Timóteo. Timóteo, ele tem dois problemas. O primeiro é que o seu pai vive em uma outra cultura, enquanto a mãe dele é judia, guardadora dos preceitos. A história diz que a mãe de Timóteo se converteu ao cristianismo nas pregações de Paulo, e aí Timóteo então passa a ser crente. A avó de Timóteo passa a ser crente. Então tem o Timóteo com a mãe crente e com o pai que é grego. E a palavra diz que Paulo quer levar Timóteo com ele, só que o segundo problema aparece: ele também não é circuncidado. A circuncisão era a marca de Deus na antiga aliança. O judeu era circuncidado como sinal de que ele pertencia a Deus. Timóteo não é circuncidado, só que Paulo quer levar Timóteo com ele. E os irmãos que estavam morando naquelas regiões sabiam que Timóteo tinha um pai grego, e isto poderia servir de escândalo, porque se Timóteo vai com Paulo e não é circuncidado, os irmãos apontariam primeiro Paulo e depois Timóteo. Primeiro porque Paulo leva um jovem que não é circuncidado, e agora Timóteo não é circuncidado e começa a acompanhar Paulo. Mas a Bíblia diz que Paulo o circuncida e coloca dentro do plano da segunda viagem missionária. De um jovem, Timóteo, que estava fora, de que não podia ir, agora para um jovem que está incluído na segunda viagem missionária de Paulo. Satanás, ele foi envergonhado, porque se Satanás pensava que Timóteo, por ter um pai grego, por não ser circuncidado, ele iria ficar para trás, o diabo quebrou a cara. Timóteo não ficou fora dos planos de Deus, porque a Bíblia diz que Paulo circuncida, e Paulo então passa a levar Timóteo com ele. Mas não tem só Timóteo que sofria com esse problema de paternidade. Nós temos um homem na Bíblia chamado Jefté. Ele era filho de Gileade, porém gerado, nascido de uma prostituta. E os irmãos de Jefté, filho de Gileade, quando cresceram, disseram para Jefté: você não vai herdar, tu não vai entrar no testamento. Mas por quê? Porque você é filho de uma prostituta. Então nós temos um Timóteo que o problema é o pai. Agora nós temos um Jefté que o problema é a mãe. Mas não é só o Jefté que sofre com problema de introdução por ter uma mãe prostituta. Nós temos um jovem chamado Jabes. A Bíblia diz que Jabes, ele nasce de uma mãe que no parto ela teve muita dor. Por isso o seu nome passou a ser chamado Jabes, porque ela disse: com dor e sofrimento o tive. E aí agora nós temos um Jabes
parto. O texto não diz que a mãe de Jabes teve trabalho na gestação. A gestação foi tranquila, mas o parto foi complicado. E por o parto ser complicado, a mãe lhe chama de Jabes. E Jabes não tem outro nome. Meu nome é Kleber Gil Caetano. E se eu não gostar do Kleber, eu posso optar pelo Gil, posso optar pelo Caetano. Mas Jabes não tinha opção. Era Jabes e acabou. E cada vez que alguém chamava ele pelo nome Jabes, ele não tinha como não lembrar do passado, não lembrar do dia do seu nascimento, dia difícil, dia complicado, quase a sua mãe morre. E Jabes então passou a caminhar com o peso de que ele quase matou a sua mãe no parto. Mas não tem só Jabes com problema de introdução. Temos também uma mulher chamada Raabe, prostituta, vivia no muro de Jericó. Certa vez os espias de Israel vai até a casa dela, se escondendo dos soldados de Jericó, e ela chama os espias e diz: olha, eu sei de onde vocês são, e eu sei a quem vocês pertencem. Eu vivo em Jericó, o meu dia a dia é se prostituir, mas deixa eu contar algo para vocês. O Deus de vocês, a fama do Deus de vocês veio na frente de vocês. O povo de Jericó está sabendo da capacidade, do tamanho, do poder do Deus de vocês. E eu quero dizer a vocês que, embora eu seja prostituta, embora eu venda o meu corpo, mas antes de vocês chegarem aqui, o Deus de vocês já me conquistou há muito tempo, porque eu já ouvi muito a respeito do Deus de vocês. E antes de vocês chegarem, a fama do Deus de vocês chegou. O que ele fez com Og, o que ele fez com o que ele fez com Seom, o que ele fez com os egípcios, o que ele fez, sabe, no Mar Vermelho, tudo isso chegou aqui. E eu já estou com o meu coração amarrado no Deus de vocês. Antes de vocês chegarem aqui, Raabe, ela também tinha esse problema de introdução por ser prostituta. Mas não é só Raabe que tem problema de introdução. Aleluia! A Bíblia diz a respeito de dois filhos de José, um chamado Manassés e o outro chamado Efraim. A Bíblia diz que Manassés e Efraim nascem no Egito de egípcia. José é hebreu, mas casa com uma egípcia, e ele tem dois filhos. E a palavra diz que um belo dia Jacó adoece e José vai visitar Jacó e chama Manassés e Efraim. Por essa o diabo não esperava, porque o diabo pensou que Manassés e Efraim iriam morrer fora da bênção geracional. Mas José chama Manassés e Efraim para visitar Jacó. A Bíblia diz que quando Jacó bate o olho em Manassés e Efraim, ele chama os dois netos e coloca as duas mãos na cabeça de Manassés e Efraim, colocando eles dentro da bênção geracional. Deus falou comigo: Kleber, avisa quem vai estar naquele culto, que ninguém vai morrer fora. Ah, foi pouca mão que levantou para muita gente que tem aqui. Aleluia. Timóteo não podia entrar porque tinha um pai grego. Jefité não podia entrar porque tinha uma mãe prostituta. Raabe não podia entrar porque era prostituta. Aleluia. Jabes não podia entrar porque deu trabalho no parto. Os filhos de José não podiam entrar porque nasceram no Egito. Mas Deus é especialista em resgatar histórias perdidas. Deus é especialista em pegar vasos quebrados e fazer dele um vaso novo. Deus é especialista em pegar um homem pela cachaça que ninguém dá nada por ele e fazer dele uma nova criatura. Deus é especialista em pegar um traficante que está atrás de uma mesa de droga, dizendo e vendendo, e colocar ele atrás de um púlpito pregando a sua palavra.
Satanás pensou que Timóteo ia morrer fora. Pensou que Jefité ia morrer fora. Pensou que Raabe ia morrer fora. Irmão, o mistério na vida de Raabe foi tão grande que ela passou a fazer parte da genealogia de Jesus. De uma prostituta para alguém que é citada todas as vezes que a raiz genealógica de Jesus é mencionada, o nomezinho de Raabe. O negócio foi tão forte que Raabe foi parar em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Sabe por quê? Deus muda histórias e destinos. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu quero terminar dizendo aos irmãos, certa vez, quando Davi perto de morrer, Davi chama seu filho Salomão, pastor Sérgio, e diz: Salomão, eu quero te dar algumas lições, e dentre elas tem um cobre que você precisa resgatá-lo. Mas está onde, pai? Está na mão de Hadad e Ezer. Você precisa pegar esse cobre para que ele possa ser útil na construção do templo. Só que o cobre não está aqui, o cobre está fora. E você precisa descer lá e pegar da mão de Hadad e Ezer. Mas pai, quando eu resgatar o cobre, o que vai acontecer? Eu já tenho alguém para trabalhar no cobre. Um homem chamado Irão. Irão trabalha com madeira. Irão trabalha com ferro. Irão trabalha com alumínio. Irão trabalha com metalon. Irão trabalha com piso de mármore. Irão trabalha com granito. Irão trabalha com tijolo. Irão trabalha com blocos. Irão sabe trabalhar com tudo. Tu não sabes, Salomão, trabalhar com tudo. Irão sabe. Irão já foi separado para trabalhar o cobre. Ele vai colocar o cobre no tinindo. Ele vai colocar o cobre preparado. Ele vai preparar esse cobre para servir na construção do templo. Está na mão de Hadad e Ezer, mas tu vai resgatá-lo. E quando ele chegar aqui, Irão vai pegar pela mão e vai trabalhar o cobre. Sabe quem é o cobre? Sabe quem é o cobre? É aquele que você acha que nunca vai entrar aqui dentro. Sabe quem é o cobre? É aquele que você olha e diz: nunca mais vem a bebida, nunca mais vem as drogas. Engano no inferno. Além dele sair, já tem alguém aqui preparado para trabalhar nele. Eu não sei trabalhar, o pastor não sabe trabalhar nele no cobre, mas o Espírito Santo sabe. Ele chega aqui cheio de carrapicho, cheio de mania, cheio de esquisitice, cheio de molação, todo enrolado. O Espírito Santo diz: deixa vir, eu sei trabalhar com ele, eu sei trabalhar com ela, eu vou prepará-lo para ser útil no templo. Olha você aí, como você chegou e como você está agora. Eu já estou terminando, mas eu preciso liberar essa palavra aqui. Sabe o que Paulo disse para Efésios? Aos Efésios capítulo 2, Paulo disse assim: ele nos vivificou, estando nós ainda mortos em nossas próprias ofensas, estávamos assentados na escuridão, ele nos trouxe para a luz. Aleluia. Paulo disse: estávamos longe, ele nos trouxe para perto, estávamos caindo, ele nos levantou. Aleluia. E agora pertencemos a ele e andamos em novidade de vida, conforme ele quer para a nossa vida. Olha quem tu era e olha quem você é agora. Tu não precisava de dinheiro, tu não precisava de carro, tu não precisava de ouro para a condição que você vivia. Tu precisava era de um Salvador na tua vida, e ele chegou. Ele chegou, e quando ele chegou, ele mudou tudo. Eu quero terminar essa palavra cantando uma canção. Algemado por um peso, ó quão triste eu andei. Oh, bendito seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Timóteo estava algemado por um peso. O pai é grego, não vai entrar. Esse é o problema? Não é mais o problema. Eu vou circuncidá-lo, mas ele vai. Glória. Jefité tem uma mãe prostituta, não vai entrar no testemunho. Esse é o problema? Não é mais problema. Jefité entrou no testemunho.
Jabe, que eu trabalho no parto, não pode entrar. Ah, não pode? A Bíblia diz que ele tanto entrou, que ele foi mais ilustre do que seus irmãos, porque Jabes fez uma oração. Você não tem noção do poder de uma oração. A Bíblia diz que a oração mudou a história de Jabes. E eu quero dizer a você que a oração ainda muda a história. A oração ainda muda curso. A oração ainda muda, aleluia, o caos em bênção. A oração ainda transforma aquele que você olha e diz para esse não há mais saída. A oração ainda tem poder. Se tu orar, a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Aleluia! Glória a Deus. Jabes não foi no candomblé. Jabes não foi no divã. Jabes não foi no psicólogo. Jabes não foi na umbanda. Jabes não foi na quimbanda. Jabes não foi na cartomante. Jabes fez uma oração. E a oração mudou a história de Jabes. Fique de pé nessa noite. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Tocou-me. Jesus tocou-me. Bebeque, bota aí. Se puder botar, não sei. Bebeque, os músicos. Vamos cantar essa noite essa música. Vai, varão. Porque essa manhã, na manhã de